Bem-vindos à EBAC, Escola Bíblica de Aperfeiçoamento Cristão. Nós estamos numa série chamada Acima das Expectativas, baseada no Sermão do Monte. Jesus quer que vivamos acima das expectativas. Hoje é a aula número 4. Nós vamos orar para dar início a essa exposição desta aula. Bendito Deus, queremos enxergar além da letra. Queremos ouvir a Tua voz nesse ensinamento tão profundo que o Senhor dá aos seus discípulos e aos seus ouvintes no sermão conhecido como Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Te louvamos, Pai, porque temos aprendido com este sermão a viver ou a procurar viver acima das expectativas, o que nem sempre é fácil. E nós oramos agora, Pai, para que o Senhor fale tanto àquele que está falando como àquele que está ouvindo e participando desta aula. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado e possamos aprender e nos colocarmos diante do Senhor para viver acima das expectativas. Nós te louvamos por esta aula, por esse momento de culto mesmo, quando vamos estudar a Tua Palavra. Oramos agradecido no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, essa é a 4ª aula que estamos nessa série de estudos acima das expectativas. E Jesus aplica as bem-aventuranças para vivermos acima das expectativas. Viver acima das expectativas nunca é fácil. Você vai prestar um concurso público, um vestibular, um exame. Se você estiver na média, a média não vai te ajudar. A média não te ajuda. Você precisa estar acima das expectativas. Num exame de uma universidade pública, por exemplo, medicina, são 250, 300 candidatos disputando uma única vaga. Então, viver na média realmente não vai ajudar. E no sentido do Sermão do Monte, Jesus está pedindo, nos ensinando, aliás, Jesus veio ao mundo para nos ensinar a viver, para viver acima da expectativa. E nós vamos ver nesta aula, e na da semana que vem, o que é viver acima das expectativas, nesses pontos que vamos estudar hoje, nessa aula número 4. A leitura e a base da lição de hoje está registrada no Evangelho de Mateus. Como há uma série de aulas dentro do Sermão do Monte, nós vamos procurar nos limitar, cada professor que for dar aula, for ministrar, vai procurar se deter dentro do texto que foi indicado. O texto de hoje está baseado em Mateus, no capítulo 5, dos versos 13 ao 16. O pastor Ricardo já deu 2 aulas, o Gabriel Medeiros deu 2, e agora cabe a mim dar esta aula e a seguinte também. Então, em Mateus 5, do versículo 13 ao 16, nós encontramos as seguintes palavras: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus continua: Vós sois o luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. O objetivo desta aula de hoje é mostrar que aqueles que vivem o caráter mostrado nas bem-aventuranças, que são aquelas bem-aventuranças 8 ou 9, que Jesus declara no início do capítulo 5, são também aqueles que devem levar seu tempero e luz ao mundo, ser uma igreja em missão. A palavra-chave do objetivo, as palavras-chave
do objetivo desta aula são tempero e luz. Uma breve introdução do Sermão da Montanha. A ideia é revelar a santidade de Deus, revelar também a impiedade humana, revelar as exigências da vida em comunhão com Deus e revelar a pessoa de Jesus Cristo. Nós já lemos o texto, Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16, nós vamos separar em dois momentos. Primeiro, o sal da terra. Jesus diz: vós sois o sal da terra. O tempo é o tempo presente, não é que vocês serão, foram, vocês são. Vós sois o sal da terra, lá em Mateus 5, 13a. Vós sois o sal da terra. O sal, há muitos e muitos anos, é um elemento muito conhecido da humanidade. Os romanos tinham o sal como um símbolo de sabedoria. E um dos acessos a Roma, até hoje, chama Via Salária, que é onde era trazido o sal para o Império Romano. O sal é tão importante que originou a palavra salário. A origem da palavra salário vem do sal. Aliás, o sal era usado como meio de pagamento naquela época do Senhor Jesus. E Jesus está falando: vós sois o sal da terra. No Mar Morto, a salinidade do sal é 10 vezes maior do que qualquer outro oceano. A média de 35 gramas por 100 mililitros de água. Outros oceanos, a média de 3,5 gramas por 100 mililitros de água. No Brasil, a principal fonte de sal é o sal marinho. E nós temos as salinas na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que supre 90% a 95% da demanda de sal, como nós conhecemos o sal. Há também o sal de rocha. Em Alagoas, um geólogo estava pesquisando pela Petrobras para procurar petróleo e se dá com uma grande rocha enorme e chamada de sal-gema. Esse sal, na verdade, depois foi constituída uma empresa com este mesmo nome, Sal-Gema, que pega este sal e produz outros elementos químicos também muito importantes para a vida, para a nossa vida. Do sal, nós podemos produzir vários produtos. Este sal que é encontrado na rocha subterrânea, por exemplo, quando é convertido em salmoura, transforma-se em soda cáustica e transforma-se também em gás cloro. Então, o sal é muito conhecido de todos nós. Nós usamos o sal diariamente. E o sal, obviamente, no Brasil, quando ele é retirado do mar, por que Mossoró? Porque Mossoró tem a capacidade de ser um lugar de muito vento, e isso facilita a evaporação da água. Esse sal é então coletado, depois é purificado, é colocado iodo para o efeito da tireoide, e nós consumimos esse sal diariamente. Toda casa tem um saleiro, toda casa tem lá o seu sal, e é usado para várias funções. Agora, o Senhor vai comparar o sal, que ele diz: vós sois o sal da terra, esse sal físico, químico, com o sal espiritual. Olha algumas comparações que o Senhor faz e que faz relação muito fácil, porque Jesus está dizendo de uma coisa muito comum. Aliás, o Senhor é mestre em usar coisas comuns do dia a dia para aplicar a sua mensagem. Então, na época de Jesus, o sal era usado como conservante para matar bactérias e retardar a deterioração. Obviamente que no tempo de Jesus não havia freezer, geladeira, nada dessas coisas modernas que nós temos hoje que conservam o alimento por muito tempo. Nesta época, o sal então era usado como um conservante para eliminar bactérias e retardar também deterioração de alimentos. A comparação do sal físico, químico, com o sal espiritual é este. O cristão
deve ter um tipo de influência preservadora. A nossa influência tem que preservar, tem que manter bactérias longe, doenças longe, espiritualmente falando. Então, o cristão, comparado com o sal físico, neste exemplo, ele deve ter uma influência preservadora. Outra comparação que o Senhor faz, o sal é adicionado para dar sabor. É óbvio, qualquer alimento, quando colocado sal, ele revela o sabor daquele alimento. E nós, seguidores do Senhor, devemos adicionar vida e sabor às pessoas. Essa é a nossa função, como sal da terra. Adicionar vida e sabor à vida das pessoas. Devemos fazer com que cada experiência tenha um sabor melhor por causa da nossa presença. É a nossa influência, estar ali, dando sabor a uma vida, trazendo as boas novas do Evangelho. Esse é o papel do sal, adicionar sabor. Todo mundo sabe que o sal revela um sabor do alimento. Outra comparação do sal físico com o sal espiritual. O sal cria sede. Quem já não errou na medida do sal, sabe o que é uma comida salgada, dá muita sede. E a comparação desse sal que dá sede com o cristão é que o cristão deve criar uma sede dentro dos outros para que possam conhecer a Jesus. Sal dá sede. O sal espiritual cria sede para que possamos vir a conhecer ao Senhor. Outra comparação do sal, o sal impede que as infecções se instalem. Nós somos aqueles que devemos ter um efeito antisséptico nas feridas abertas do mundo. Quantas feridas estão abertas no mundo? E nós somos aquele que vai curar através do sal espiritual. Jesus está afirmando: vós sois o sal da terra. A Bíblia traz inúmeros exemplos de pessoas que foram sal, que curaram feridas, levaram outras pessoas a conhecer o Evangelho. José do Egito foi um exemplo clássico. Saiu da sua terra, foi vendido pelos seus irmãos, foi colocado num buraco, alguém encontrou, foi vendido, mas ele manteve a sua postura, a sua posição. Levou uma palavra nova, levou o sal que curou muita gente, foi colocado numa posição de destaque, porque manteve a posição de ser sal nas mãos de Deus. Outro exemplo que nós lembramos e todos conhecem, foi aquela menina que foi levada cativa. Foi levada cativa para o Naamã, o rei. E na casa ela servia como uma criada, sem valor, uma menina, uma jovem. E ela conta a história: ela, na minha terra tem um profeta que se Naamã for lá se banhar, ele era leproso. Ela foi sal. Naamã não deu muita atenção àquela conversa, achou aquela conversa tão simples, mas ela foi sal. Quando Naamã foi, banhou 7 vezes no rio, voltou completamente curado. Foi sal. Zaqueu, outro exemplo. Jesus está passando, Zaqueu queria, por curiosidade, conhecer a Jesus. Sobe numa árvore. E Jesus olha para cima e vê Zaqueu e diz: Zaqueu, me convém estar na sua casa hoje. Zaqueu desce depressa, vai correndo. Avisa sua esposa: olha, o mestre está chegando, ele vem almoçar aqui, vem cear conosco. E no meio da ceia, Zaqueu se levanta. Isso é quebra de paradigma. Ninguém forçou Zaqueu a nada. Ele se levanta e diz: olha, ele era coletor de impostos, era odiado pelos judeus. Se levanta e diz: olha, se eu defraudei alguém, eu quero restituir até 4 vezes. E Jesus, sentado à mesa, olhou aquela postura de Zaqueu e disse: hoje houve salvação nesta casa.
São pessoas que foram verdadeiros sal na mão do Senhor. Jesus segue, logo após ato contínuo, que ele diz, vós sois o sal da terra, ele emenda uma outra palavra. Ele diz, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Se não estamos tendo um efeito salgado nessa terra, a má notícia do dia é que nós não servimos para nada. O sal tem essa característica. Quando fugimos, quando nos conformamos, quando ficamos amargurados, em vez de dar sabor, de curar, de levar a boa nova, ficamos como um sal totalmente insípido e sem valor. Jesus faz essa afirmação porque o sal do Mar Morto era um sal muito impuro. Era um sal que tinha muita impureza. Ele tinha outros minerais. Por exemplo, ele tinha potássio, cálcio, magnésio. Era arenoso. E quando chovia, não servia para nada, era um sal insípido. Então ele está usando esta figura deste sal do Mar Morto, que é um mar que tem uma tremenda de uma salinidade, eu falei alguns instantes atrás, que é uma salinidade de 10 vezes mais do que qualquer sal encontrado nos oceanos. A propósito, no Mar Morto é conhecido pela característica de você mergulhar e não atingir o fundo. Você não consegue. A salinidade é tanta que você fica boiando no Mar Morto. É muito comum, na época de grande turismo, você ver pessoas deitadas, lendo uma revista, boiando, porque a água é tão salgada, você não consegue afundar nesse Mar Morto, pela sua alta salinidade. Então Jesus usa essa figura do sal insípido do Mar Morto. Aliás, nos países do hemisfério norte, quando Jesus fala de ser pisado, no hemisfério norte, quando há muita neve, o sal tem uma outra característica de retirar calor, ele derrete a neve. Então é muito comum nos países do hemisfério norte, depois de uma grande nevasca, vem um caminhão com areia misturada com sal para facilitar o derretimento da neve. Em outras palavras, vai ser pisado, não serve para nada. Vai ser pisado por carros, por pessoas. Esse é a alerta que Jesus faz. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão ser lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal que é lançado no chão destrói a vegetação. O sal tem uma característica de ser corrosivo. Então, Jesus aqui está dando um ultimato. Nós temos que ter uma influência purificadora. Ou, de outra forma, nós nos sentiremos parte ou peso de uma sociedade totalmente decaída. Vós sois o sal da terra. O segundo ponto da aula de hoje, nós falamos sobre o sal. Agora Jesus segue e vai falar sobre a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. A luz, em hipótese nenhuma, se dá com as trevas. Se você não fez, eu sugiro que você faça uma experiência interessante. Entre no seu quarto, absolutamente escuro, que não tenha nenhuma entrada de luz sequer. Tampe as frestas. Fique totalmente no escuro e tente caminhar um pouco por esse quarto escuro. Provavelmente você vai sentir falta de direção, onde é que eu estou? É o escuro. Total, trevas total. Aí você consegue se dirigir até o interruptor e acende a luz.
como um passe de mágica, tudo fica claro. Então, a luz não se dá com as trevas em hipótese nenhuma. Jesus está dizendo, vós sois a luz do mundo. Nós somos convocados para ser luz e brilhar nas trevas. E refletir essa luz de Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12, diz assim, de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É tempo presente, não é futuro. Como o exemplo do sal. Vocês são, nós somos. Vocês são, nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Uma comparação da luz com as trevas, né? A luz dissipa a escuridão. Nós falamos desse quarto escuro, dessa experiência de luz e trevas. A nossa vida deve ter tal influência que onde quer que estejamos, possamos ter a capacidade de dissipar as trevas. E quantas trevas encontramos pelo caminho. Então nós somos aquela luz que brilha, não nós, de nossa própria capacidade, mas a luz de Jesus brilhando em nós vai refletir e vai dissipar muitas trevas que encontramos pelo caminho. A luz tem a outra capacidade de revelar. Nossa vida deve revelar a luz que vem de Jesus para manifestar as obras em atos de amor e serviço. A nossa junta diaconal está entregando cestas. E as pessoas, segundo os irmãos que têm entregue, outro domingo, a última entrega, 2 irmãos terminaram a entrega, era 5 da tarde. E o testemunho deles é o seguinte, nós fomos em cada lugar que era trevas, puramente trevas. Um deles comentou que o carro parou, logo se acercou ali 6, 7, 8 pessoas, inquirindo, perguntando, o que é que vocês estão fazendo aqui? Nós viemos entregar a cesta. Ah, bom, então tá, pode entregar. Não trevas. Eles foram levar a luz que revela os atos de amor e serviço. Nós somos uma igreja em missão. E essa é a luz que revela em nós através de atos de amor e de serviço. A luz, outra característica, mostra o caminho para sair da escuridão. A nossa vida deve indicar o caminho para que as pessoas encontrem a luz que veio ao mundo. Há muita gente em trevas, há muita gente sofrendo, lutando, sem esperança, especialmente nesse tempo de grande pandemia. Então a nossa vida deve indicar, mostrar o caminho. É por aqui. Deus é luz. E esse é o papel que nós temos que fazer, sendo luz. Vós sois a luz do mundo. Concluindo, o sal é essencialmente diferente do meio em que é posto. O sal tem essa característica, essa capacidade, esse atributo de ser diferente do meio em que ele é colocado. E a comparação com o cristão, que somos nós, o cristão deve ser tão diferente dos outros homens, como o sal, num prato, difere do alimento em que é colocado. É viver acima das expectativas. É esse sal que dá sabor, é esse sal que transforma, é esse sal que purifica, é esse sal que cura as bactérias, as doenças. Estatísticas dizem que 50% das pessoas que estão hospitalizadas é por algum sintoma psicológico. E nós temos esta capacidade através de Jesus de transformar, de dar sabor à vida das pessoas. A luz, nossa luz deve ser visível. Jesus faz uma comparação que a luz deve ser sempre colocada em lugar visível, para que as pessoas possam ver, não ficar escondida.
Quantas vezes escondemos a nossa luz? Jesus disse que nós somos a luz do mundo e não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, mas nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador para alumiar todos os que se encontram na casa. Assim, no verso 16 diz: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nós não somos bons, aliás, não há nada de bom em nós. Mas quando encontramos Jesus, quando recebemos Jesus na nossa vida, quando aceitamos o sal que devemos ser, a luz que devemos ser, então vamos refletir essa luz que brilhou em nós em um dia e continua a brilhar enquanto tivermos possibilidade e vida para levar esta luz. Nós somos luz e essa luz deve ser visível, sem bloqueio algum, para trabalhar em lugares onde a nossa influência seja vista e seja plenamente manifesta aos outros. Que o Senhor nos abençoe nesta aula, que o Senhor possa nos transformar em verdadeiro sal, em verdadeira luz, e assim possamos cumprir o nosso papel e viver acima das expectativas. Deus seja louvado, sejamos sal e luz para o nosso Deus.